Sim, senhor. As informações do Palmeiras, Leandro Boldaquian. Fala, meu caro Tomás, Rafael, pessoal que tá ligado em mais uma edição aqui do nosso Papo de Craque pela Transamérica. Palmeiras fecha a preparação para o confronto contra o Galo para tentar surpreender o Atlético e ir para quartas de final mais uma vez. Conta com um elenco cascudo, elenco que já passou por diversas situações como essa, né, de disputar uma fase oitavas de Libertadores com a vantagem adquirida fora de casa, chegando ao Allianz Parque, né, com essa vantagem construída. O estádio vai estar lotado, não há mais ingressos para a torcida alviverde e o Rafael Veiga tá com um receio do time entrar para segurar a vantagem. Ele quer uma postura diferente no Allianz Parque. Cara, para mim é não pensar nessa vantagem, né? A gente fazer o nosso jogo sólido, consistente durante os 90 minutos e não pensar nessa vantagem, né? E depois do jogo a gente realmente vai ver o que acontece, né? Eu acho que o maior compromisso nosso é com nós mesmos, né? Fazer o nosso melhor, é sair de campo realmente com um pensamento assim, poxa, fiz tudo o que eu podia fazer para conseguir a vitória. E é isso, no final, né, a gente usa essa vantagem. Lembrando que fora do campo, né, o João Martins foi julgado ontem, pegou 3 partidas pelo tribunal por conta daquelas declarações de que o sistema impossibilitaria o Palmeiras de ser campeão de novo, né? O Verdão vai recorrer, ele foi expulso inclusive sábado no jogo contra o Fluminense, né? E se o Palmeiras não conseguir diminuir essa pena, ele ficará 4 jogos fora, né, por conta aí de expulsão e por conta também dessas declarações fora do campo. Portanto, João Martins ficará ausente das próximas partidas, só que pelo Brasileiro, pela Copa Libertadores, ele estará ao lado do técnico Abel Ferreira. Tomás. Valeu, Lelê, muito obrigado. Informações importantes aí do Verdão, chegando a hora para a grande partida Palmeiras e Atlético Mineiro. Calil, o Gui e a Renatinha vão falar um pouquinho desse jogo. Renata Saporito, provável Verdão é aquele que todo mundo conhece, na ponta da língua do torcedor, com o Everton, com o Mike, que acho que merecidamente, a gente já discutiu isso tantas vezes, né? Eu sempre achei que o Mike era o cara da lateral direita no lugar do Marcos Rocha. Agora, aparentemente, ele é o cara também para o Abel Ferreira. O Murilo, o Gustavo Gomes, o Piquerez, que também é um ótimo lateral, Gabriel Menino, eu ia falar Danilo, a força do hábito, o Zé Rafael, Rafael Veiga, Dudu, Rony, quem é que tá faltando? E o Arthur, né? Provável Palmeiras aí. Completíssimo, Tomás. Acho que não vai ser diferente disso que você disse. Mesmo porque é jogo decisivo. O Galo vem de uma vitória boa no Campeonato Brasileiro, né? Diante do São Paulo. E tá motivado. Tem que reverter o resultado. Acho muito difícil, ainda mais quando o Palmeiras, em momentos como esse, joga no Allianz. Se bem que, né, ultimamente não tá tão... como é que fala? Invencível assim, visto que aconteceu pela Copa do Brasil diante do São Paulo, mas é um Palmeiras muito melhor, muito mais organizado, muito mais forte, é o grande favorito, na minha opinião, a vencer essa Copa Libertadores, tem a vantagem, então é favorito. Você usou aí o adjetivo organizado. Eu acho que esse adjetivo explica bem a diferença hoje entre Palmeiras e Atlético Mineiro, né, Calil? Um time muito mais organizado do que o outro. Resta saber quais serão as armas do Felipão. Depois, a Renatinha também falou em time motivado. O time conseguiu uma vantagem, uma vitória importante, a primeira com o Felipão. Uma vitória que pouca gente imaginava que poderia sair no último domingo no Morumbi, Calil. A vantagem do Palmeiras é muito grande, né? Porque ele pode empatar jogando dentro de casa, pode até perder por um gol de diferença e ganhar nos pênaltis. Então a vantagem é muito grande. Eu fico imaginando como é que o Felipão tá fazendo para motivar, para inflamar os jogadores dele, fazendo com que os atletas acreditem que ainda é possível, porque realmente é muito difícil. E outra, né, Tomás, enquanto o Palmeiras descansou, tem mais uma coisa a favor do Palmeiras. Enquanto o Palmeiras descansou seus principais jogadores no fim de semana, o Atlético teve uma partida duríssima, né? Que foi a vitória contra o São Paulo, jogando completo. Jogou Pavon, jogou Hulk, jogou Paulinho, jogou Igor Rabelo, jogou todo mundo. Só não jogou o goleiro porque estava suspenso. Aliás, que goleiro bom, hein? O goleiro reserva do Atlético Mineiro. Esse sim, goleiro alto, sabe sair jogando, fez defesas importantíssimas contra o São Paulo, mas deve voltar para o banco porque o titular é o Everson, né? Então é muito difícil imaginar qualquer coisa que não seja a classificação do Palmeiras e
E como a Renata disse, para mim o Palmeiras é o grande favorito, porque o River Plate, Tomás, muita gente aponta o River como favorito. Realmente, o River Plate tem um belo time, tem jogadores muito rápidos do meio para frente, né? Só que o River Plate, sinceramente, me desculpem os torcedores do River, na minha opinião, ele não é um time confiável na reta final de Libertadores. Se você pegar quase todos os times brasileiros recentemente vencedores da Libertadores passaram pelo River Plate. Flamengo, Grêmio, São Paulo, Palmeiras aquela primeira vez, Vasco da Gama. Na minha opinião, que em muitos momentos amarela nessa reta final de Libertadores. Então eu concordo com a Renata. Para mim o Palmeiras passando hoje é o grande favorito, porque o Flamengo também a gente não sabe nem se vai passar pelo Olímpia. A situação do Flamengo não é... O Flamengo do São Paulo, meu amigo, ele pode chegar lá no Paraguai e meter 5 no Olímpia, como ele pode tomar 5. É o pacote São Paulo que a gente fala tanto. Então, eu concordo com a Renata. Para mim vai dar Palmeiras e na final também. O River só na amarela contra o Corinthians, né? Foram 2 decisões em Libertadores, 2 duelos de oitavas de final e o River acabou vencendo o Corinthians nas 2. Mas muitas dessas derrotas aí do River, Calil, eu entendo que o River era pior tecnicamente. Contra o São Paulo, por exemplo, em 2005, o São Paulo era bem mais time na minha avaliação que o River. Contra o Palmeiras, nas 2 o Palmeiras eliminou o River, né? Nas 2 primeiras. Sim. O River... Contra o Palmeiras não era... O River era mais time. E aliás, acho que deixou isso bem claro no jogo da volta aqui, né? O Palmeiras teve uma partida maravilhosa lá, o River teve uma partida maravilhosa cá, mas nas circunstâncias, né? Lances milimétricos que a arbitragem corretamente viu ali, impediram o River de passar pelo Palmeiras naquela que seria uma volta espetacular, né? Uma recuperação espetacular dentro de uma mesma série. Guilherme Lage, você deve entender o Palmeiras como favorito, eu também, a Renata, o Calil, a torcida do Palmeiras e boa parte da torcida do Atlético. Mas o Palmeiras já conseguiu, o Palmeiras já patinou ganhando a primeira partida fora de casa. Foi assim contra o CRB na Copa do Brasil com o Abel, Defensa e Justiça na Recopa Sul-Americana com o Abel. Com o Filipão como comandante, chegou a ganhar do Grêmio lá e depois perdeu de virada aqui. Esse próprio confronto do River também, ele não perde, mas assim, ele passa muito perto, né? De passa perder, muito de ser perto, eliminado. Né? Não viu a cor da bola aqui. Eu entendo que o Palmeiras é muito favorito, mas o torcedor do Palmeiras, é claro, ele vê a gente falando isso e fala, pô, os caras estão secando, estão dizendo que que o Palmeiras já está classificado, tem que jogar. E eu concordo com o torcedor do Palmeiras. E eu daqui, dos 3, eu vou ser o menos otimista. E aí talvez vai ter uma parcela que vai ficar brava comigo porque eu não vou ser tão otimista, né? Claro, eu acho que o Palmeiras é favorito, o meu palpite é que ele passa. Só que assim, a questão é essa, Tomás. Eu acho que muita gente já meio que automatiza, dá como certa uma classificação quando um time vence a primeira fora de casa. E, cara, futebol não é tão fácil, não é tão exato assim. O Atlético Mineiro, ele não vencia há muito tempo, ele voltou a vencer o São Paulo. Eu não acho que ele mostrou nada demais no jogo contra o São Paulo, embora tenha acertado uma boa partida. Foi na individualidade, numa característica muito boa do Hulk de cobrança de falta e, pra mim, com uma contribuição do Rafael, que o Atlético conseguiu abrir o placar aos 3 do primeiro tempo e isso condicionou o jogo. Pra mim, isso condicionou o jogo e o Atlético, claro, jogou em cima disso e soube atuar. Mas ainda assim, eu insisto, eu acho que eu entendo o favoritismo do Palmeiras e tudo mais, mas o Hulk também pode acertar uma cobrança de falta. O Atlético tem alguns valores individuais que, de repente, podem, né, ali numa jogada combinar, tirar essa vantagem do Palmeiras. Eu só continuo acreditando que é bem provável a classificação alviverde, porque além da vantagem, além de jogar em casa, o Palmeiras hoje é muito mais organizado que o Atlético Mineiro. Sobre o restante da competição, eu não vou me adiantar tanto, né? Assim, muita gente imaginou que o Palmeiras iria passear também no Campeonato Brasileiro, né? Desde o início, por conta da desorganização de outros clubes, e a gente tá vendo que a história não é bem assim. Eu acho que o Palmeiras também mostrou na Copa do Brasil algumas falhas no mata-mata, então eu não sou tão... não é que eu não acho que o Palmeiras não possa ser campeão da Libertadores mais uma vez. É o clube mais forte no momento nessa competição, disparado aí nos últimos anos. A questão pra mim é só essa. Eu acho que tem muita gente boa ainda na competição que pode ameaçar o tetra do Palmeiras, com certeza. Eu acho que também o que ajuda o Palmeiras a ser, na minha opinião, o grande favorito mais uma vez a vencer a competição é por ser o atual campeão. E pelo fato de que o Palmeiras hoje Não, o Palmeiras não é mais o atual campeão. Ganhou 2 vezes seguidas antes do título do Flamengo. O Flamengo é o atual campeão. Isso.
Não, o fato do Palmeiras hoje está completamente focado na Libertadores, sem Copa do Brasil. No Campeonato Brasileiro não tem mais chances de vencer. Eu acredito que o Botafogo vá ser o campeão esse ano, né, depois dessa diferença, acho que é a maior de todas até aqui. E o Palmeiras está completo. Teve alguns problemas aí com alguns desfalques importantes ao longo do ano, coisa que não acontecia anteriormente, mas agora não. Agora o time está completo e disputando única e exclusivamente uma competição para ser o grande campeão. Por isso eu acrescento esse favoritismo ao Palmeiras nesse momento. O Leandro Boldaquia tá aqui, Palmeiras e Atlético. Que jogo, Leandro? Que jogo hoje. A Transamérica acompanha, claro. Estaremos no Allianz Parque, valendo vaga para as quartas de final da Copa Libertadores da América. Palmeiras pronto para a partida, né? E a vantagem de 1-0 adquirida na semana passada no Mineirão, será que vai ser utilizada de que forma? Vai entrar segurando o resultado? Vai tentar aumentar a vantagem? O Rafael Veiga fala um pouco mais sobre como administrar 1-0 construído fora de casa. Cara, para mim é não pensar nessa vantagem. Né, a gente fazer o nosso jogo sólido, consistente durante os 90 minutos e não pensar nessa vantagem, né, e depois do jogo a gente realmente vai ver o que acontece, né. Eu acho que o maior compromisso nosso é com nós mesmos, né, fazer o nosso melhor, é sair de campo realmente com um pensamento assim, poxa, fiz tudo o que eu podia fazer para conseguir a vitória, e é isso, no final, né, a gente usa essa vantagem. Aí o Rafael Veiga, titular absoluto do Verdão, o jogador talvez mais decisivo aí, né, dos últimos tempos pelo Palmeiras. Sem dúvidas, sem problemas, Abel Ferreira vai escalar o Everton, Mike, Gomes, Murilo, Piquerez, Zé, Menino, Veiga, Dudu, Arthur, Rony, a formação do Palmeiras para encarar o Atlético Mineiro hoje no estádio Allianz Parque. Ontem tinha informação de que os ingressos haviam sido esgotados, porque na verdade o sistema trava e aí aponta uma coisa, mas pelo que eu tô vendo aqui ainda restam pouquíssimos ingressos, os mais salgados, pro jogo desta noite, Espímpolo. Corra, então, se você tem ideia, se você tem interesse em ver o jogo do Palmeiras, que jogo desse tamanho contra o Atlético Mineiro não é todo dia, é uma fase decisiva de Libertadores da América, que tem valor, e que você consiga adquirir o seu bilhete aí sem tanto sofrimento, que não tem sido assim nos grandes clubes, apesar que o Palmeiras está bem à frente nessa questão com o reconhecimento facial, né? E aí, Ivan Drago, o que o Lelê disse no começo do boletim dele, eu vou abordar com você. Manda. Como jogar? Esperar, agredir? Não tem outra forma de jogar. Resultado debaixo do braço? O Palmeiras precisa fazer aquilo que ele está acostumado a fazer dentro de casa. Um time que se impõe do começo até o último minuto. A questão é, se o Palmeiras conseguir repetir o nível de atuação que ele conseguiu no primeiro confronto, o confronto acaba no primeiro tempo. Aquele nível de atuação é o nível que nós nos acostumamos aqui a ver no Palmeiras. E dentro de casa é avassalador quando ele consegue atingir esse nível. Principalmente nos minutos iniciais, quando ele estabelece uma blitz para cima do adversário. É difícil você suportar. Então, se ele conseguir aquele nível de atuação, o confronto acaba no primeiro tempo. Agora, embora o Galo seja uma equipe forte, tecnicamente muito forte, conseguiu agora um pouquinho mais de confiança depois da vitória diante do São Paulo pelo Campeonato Brasileiro no Morumbi. O que a gente precisa entender, e o Lelê pode nos trazer informações, é se o que aconteceu contra o Galo no Mineirão foi uma exceção. Talvez o Palmeiras tenha contado bastante com a má fase do Galo. Porque aquele nível de atuação, eu acho que o Palmeiras conseguiu repetir pouquíssimas vezes nessa temporada. Eu vou discordar um pouco de você, Ivan. O Palmeiras, para mim, fez um bom jogo em BH. Só que se tivesse sido o Palmeiras de outros tempos, ele teria vencido por mais. Não, se fosse o Palmeiras da temporada passada, que pra mim foi o melhor Palmeiras... A melhor versão do Abel. A melhor versão, eu Exato. concordo com você. Eu tô me referindo a esse ano, pra gente... Não, esse ano o Palmeiras pra mim tá irregular ainda, tá bastante exato. irregular. Mas por conta dos principais jogadores também sentirem, né? Os caras se machucam, né? Eles têm choque, eles torcem o pé, eles têm pancada... Então, eu acho que somou uma série de questões aí que fez o Palmeiras estar no momento irregular. Eu ainda acho que está irregular. Vinha de 3 vitórias aí, perdeu agora do Fluminense. Eu acho que, assim, eu penso o seguinte, para 6 jogos, que são os 6 que restam para Libertadores, dá para levar.
com esse time, os 11, dá pra jogar. São 6 jogos. Pensa aí, daqui a 3 meses e os caras tem a final. estão recuperados e eles tiveram tempo pra se recuperar, Então, inclusive fisicamente, não clinicamente. Foram preservados sábado contra o Fluminense. Acho que o time, quando tá bem, consegue jogar. Só que se você precisa de uma outra peça, aí já não é mais o mesmo Palmeiras. Então, assim, eu acho que o Palmeiras aproveitou bem o momento ruim do Galo na semana passada. Teve muito espaço para jogar no primeiro tempo, mas muito espaço. Se fosse o Palmeiras de outra hora, já matava o confronto lá. Então, assim, não é um Palmeiras ainda totalmente agudo, digamos que 100% confiável nessa temporada, justamente porque tem sido um ano diferente. Tem sido um ano... O segundo semestre do Palmeiras tá diferente por isso que eu pontuei. Acertos, né? Se conseguir repetir aquele nível, o confronto para mim acaba no primeiro tempo. Acho que o Galo não suporta. Agora, se mais uma vez for uma equipe extremamente irregular, ou seja, faz um bom jogo fora de casa e joga mal em casa, é um Palmeiras hoje... Eu cansei de falar isso no começo do ano e acho que realmente eu me enganei. Era até então, pra mim, a equipe mais confiável do futebol brasileiro. Eu ainda acredito no Palmeiras, mas essa irregularidade, com essa irregularidade, é até normal que exista essa desconfiança relatada pelo Lelê. Vamos pensar aqui nas duas possibilidades. Lelê, Palmeiras... o Atlético faz um gol no começo e tal. Palmeiras eliminado hoje. Que bucha, Como serão as próximas páginas desse livro? Eu acho que serão bastante tensas. Com certeza serão bastante tensas. Eu acho que mudanças devem acontecer. Mudanças? Mas eu digo na parte administrativa. Por exemplo, eu acho que o Anderson Barros, ele... Os dias talvez estejam contados para... Eu acho que até se bobear, até ganhando mesmo, seguindo ele... Porque ficou uma marca muito ruim nessa janela do Palmeiras. E se o Palmeiras perder o jogo... Mas ele é o único responsável? Dos que porque podem até cair, então, sim, né? porque até então, a cabeça, né, Ivan? Calma. Vamos lá, vamos procurar ser racional. Esse cara até então era elogiado extremamente. Ele continua sendo pelo Abel, por exemplo. E ele nunca foi um cara de aparecer. Ele é um funcionário do clube. A responsabilidade é só dele? Não, até porque o dinheiro também não é, né? Então. Mas então vamos ser justos. Por que ele merece cair? Mas o Ivan, deixa eu te falar uma coisa, cara. Você desculpa, se contratar só com dinheiro é a coisa mais fácil do mundo, né? Você tem que... Eu acho que tem questão de poder de convencimento, você tem uma série de outras questões, uma negociação. Não é só eu chegar lá com dinheiro. Não. Assim até eu vou lá e contrato. Só não tenho dinheiro. Não. Nós recebemos algumas informações que até o Abel teria entrado no circuito, conversando com atletas para que eles viessem jogar no Palmeiras. Ele percebeu que ele precisava fazer isso. O Alexandre Matos tinha o talão do cheque liberado, por isso que ele tinha poder de convencimento. Exatamente. Então, peraí. Então, nem o Abel conseguiu convencer determinados jogadores. Então, por que a responsabilidade vai apenas pro diretor? Eu vou na loja da Ferrari agora aí, eu posso ter um puta poder de convencimento. Se não pintar o faz-me rir, não sai negócio, Lelê. Não, mas assim, eu digo assim, por exemplo, queriam contratar o Aníbal Moreno, ofereceram 7,5 milhões de dólares, o Racing queria 8. Mas é que o Palmeiras não recebe tudo quando vende o jogador, não recebe direto. Então contrata dessa forma. Mas quem brecou isso? Foi o diretor? Então, Ivan... Ou foi a Leila que falou, você só tem 7 milhões e meio pra gastar? Então, aí eu acho que é uma questão muito... É o seguinte, precisa arrumar um culpado. Então talvez entreguem na bandeja a cabeça do diretor, que não merece. Eu concordo e acho justo essa crítica que o Palmeiras não conseguiu contratar ninguém, principalmente um 5. Eu acho que o Abel merecia essa contratação. Eu acho que o Palmeiras errou. Agora, simplesmente responsabilizar um profissional que até outro dia era extremamente elogiado, sendo que várias pessoas, vários profissionais participam desse processo, eu acho uma sacanagem.